Originário do Egito, o Aedes aegypti é conhecido como o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Essas doenças têm levado autoridades da área de saúde a ficarem muito preocupadas devido aos grandes dados registrados em todo o país. Por isso, nós vamos falar hoje sobre as doenças causadas por esse mosquito e como convidados nós temos Fátima Guirra, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde do município. E também o veterinário Gilmar Cerqueira, que é coordenador do Centro de Controle de Zoonoses do município. E você de casa, como sempre, também é nosso convidado. O Camaçari Debate está no ar. E eu inicio o programa de hoje perguntando a Fátima para explicar para a gente o que o mosquito Aedes aegypti representa para a saúde pública. Bom, representa um grande perigo. Por que perigo? Por ter uma característica, né, de disseminação fácil. O mosquito ele espalha muito facilmente. Pela sua capacidade, né, de transmitir várias doenças. Então, aí tem dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, tem chikungunya, né, mais recente, foi em 2014. E mais recente ainda, zika vírus. E febre amarela, febre do Nilo, entre outras doenças, arbovirose, que de importância não só pelo número de casos ocorridos, então a magnitude do problema, mas pelas suas complicações. Tanto dengue como zika vírus e chikungunya traz complicações severas. E aí a possibilidade do indivíduo de adoecer, hospitalizar e também óbito e complicações de cronicidade, como é o caso da chikungunya. Então ele é relevante não só pela sua magnitude, mas com a sua capacidade de propagação. É um mosquito, algo tão pequenininho, mas que causa grandes danos, não é mesmo, Gilmar? O Aedes aegypti é um mosquito extremamente perigoso, né? Como a Fátima falou muito bem. O Aedes aegypti ele é um mosquito responsável pela transmissão de inúmeras doenças. Todas as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é que a gente chama de arboviroses, né? Que são o vírus transmitido pelo mosquito, que é da família dos artrópodes, que é a divisão na biologia. Então, todas as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são as arboviroses. Como Fátima disse, são inúmeras doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Como foi citado. Tem a dengue, tem a zika, tem a febre do Nilo, febre amarela, chikungunya, maiaro, uropuche, uma infinidade de doenças. Então, o mesmo mosquito pode transmitir várias viroses. E como é que está a infestação do Aedes aegypti no nosso município, Fátima? Bom, a infestação ela diminuiu comparado com a primeira análise, que foi em março, ela estava 5,8%, né? O ideal seria 1%, né? E igual ou inferior a 1%. Mas agora em outubro o valor foi de 3,5%, então uma queda, mas não dá para a gente ficar animado, porque em alguns bairros não conseguiu cair tanto, então tem valores de infestação predial acima de 5%. Então é uma preocupação porque estamos num período de sazonalidade, significa o quê? De uma queda, né, de número de casos de dengue, chikungunya e zika vírus. E possivelmente, né, com a chegada do verão, que já chegou, né, inicia hoje, ela tem, com chuvas esparsas, a possibilidade de aumentar o número de casos. Então, né, essa queda do índice de infestação predial é positiva, mas também não dá para a gente relaxar. É preciso muito trabalho ainda, a continuidade do trabalho para manter essa questão do controle e do combate mesmo do Aedes, que esse é o foco, combater o Aedes. Existe algum fator, no caso, que determine, no caso, essa questão de 5 vezes quase, né, um número maior do que o ideal, que seria de 1%, já que é 3,4? 3,5, né? Isso. Agora. O que colaborou para esse número maior, Gilmar? Seria a ação da população, a própria preocupação de quem vive, de quem tem sua plantinha em casa, de quem guarda objeto no quintal, por exemplo? Como foi muito bem falado por doutora Fátima, o índice de infestação predial é um índice que mede o número de imóveis que a gente encontra larvas do Aedes aegypti a cada 100 domicílios.
Então, por exemplo, se a cada 100 domicílios eu encontro 5, eu tenho um índice de infestação de 5%. É um índice bastante alto. Hoje o índice de infestação em Camaçari, como foi falado por Fátima, é de 3,5, 3,5. Ou seja, a cada 100 imóveis inspecionados em Camaçari, nós achamos mais ou menos 3,5, né, 3, em alguns lugares 4, em alguns lugares 3, então fica com a média de 3,5 imóveis com larvas do Aedes aegypti. É um número muito alto, considerando que cada postura, a fêmea do Aedes aegypti pode colocar até 200 ovos. E no mesmo domicílio você pode ter vários locais onde a fêmea bota os ovos. Então esse número está muito relacionado com o fornecimento de água, né? Se você não tem um fornecimento adequado de água, a população vai armazenar mais água. E a condição que essas pessoas armazenam água em casa. Se a condição de armazenamento de água é precário, obviamente não vai ter a vedação correta e o mosquito vai achar um local adequado para fazer a ovoposição, que é a postura de ovos, e vai sempre nascer várias gerações do Aedes aegypti. Já no caso, a fêmea que é responsável pela questão dos ovos, é só ela que transmite a doença ou o macho também transmite? Ela é a vilã. Ela é responsável pela transmissão da doença. Aí, mas voltando da questão da pergunta anterior, é importante porque assim, teve algumas mudanças de comportamento, né, ao longo desses anos em relação à questão dos hábitos. A população tem melhorado bastante, né, isso com um trabalho de educação em saúde, nas escolas, lideranças locais, igrejas. Então, todas as igrejas, todas as lideranças locais fazendo um trabalho também de educação em saúde, isso é importante. E o trabalho de visita domiciliar, né, do agente de endemias. Esse trabalho é fundamental, não pode parar, né? Então, também contribuiu em algumas áreas, essa queda, né, tem bairros, tem quarteirões que caiu significativamente, foi para zero, né? Mas aí também tem algumas influências que a gente tem que considerar. Tem muitos locais, imóveis fechados, né? Esse é o problema. São os imóveis pendentes, chamados, que o profissional vai, né, encontra esse imóvel fechado, e aí, às vezes, a dificuldade de ter acesso, adentrar esse imóvel para identificar, fazer o diagnóstico se a área está focada ou não. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo, não pode parar em nenhum momento, mesmo que esteja bem o índice inferior a 1%, porque o Aedes é perigoso. Ele já dribla, né? Ele já conseguiu driblar o inseticida e sobreviver, tentar a sua sobrevivência. Por isso que todas as medidas são necessárias para combater o Aedes. É um mosquito que ele vem ganhando resistência com o passar do tempo, não é isso, Gilmar? Isso. A grande virtude do Aedes aegypti, virtude para ele e azar para a gente, né? Verdade. É que o Aedes aegypti ele conseguiu se adaptar muito bem às condições do meio urbano. Então, além do mosquito ser extremamente adaptado às condições do meio urbano, tem as questões climáticas e as questões sociais que permitem a viabilidade desse mosquito no nosso meio. As condições climáticas é a temperatura e a pluviosidade, né? Quanto mais quente, quanto mais chove, melhor para o mosquito. Esses são os macrofatores que a gente chama de macrofatores climáticos que perpetuam o mosquito. E você tem os macrofatores sociais, né? Que é saneamento básico, recolhimento de lixo, questões sociais, questões de hábito. Então, tem alguns estudos que relatam que quanto maior for o adensamento populacional e quanto maior for o crescimento, maior a possibilidade de perpetuação do mosquito. Porque quando você tem um crescimento desordenado, obviamente as melhorias de infraestrutura, como abastecimento de água e coleta de esgoto, não vai chegar na mesma velocidade que essas invasões, que essas construções irregulares vão surgindo. E um fato muito marcante de Camaçari é que Camaçari durante muito tempo foi muito vítima de invasões, né? Então isso tem um aspecto importante na perpetuação do mosquito, porque quando você tem uma ocupação irregular de uma área, você não vai ter os serviços que aquela área precisa na mesma velocidade que aquela ocupação chegou. Então você não vai ter o fornecimento de água, você não vai ter a coleta de lixo. Aí aumenta o número de reservatórios. Aumenta o número de reservatórios irregulares, as pessoas precisam estocar água de alguma forma. E o que acontece? Por que o número de casos de dengue sempre aumenta quando chega no verão? Quando a gente chega no verão, você começa a chover mais, né? Então, o lixo que foi descartado de forma inadequada, aqueles pneus,
estão todos com ovos de dengue. A gente tem que lembrar que o ovo do Aedes aegypti, ele pode permanecer no ambiente por 1 ano e meio. Então, aquele lixo que foi descartado no período da seca e que aparentemente não está causando perigo, a fêmea do Aedes aegypti, ela deposita os ovos ali. 200, né? Que você Isso, falou sempre. até 200 ovos por vez ela deposita naquele local. Quando voltar a chover, aquele ovo vai entrar em contato com a água, vão surgir as larvas e em 1 semana vai surgir o mosquito na forma adulta. É por isso que sempre no verão a gente aumenta o número de casos, porque começa a chover e locais que estavam secos, mas que estavam com ovos Aedes aegypti, voltam a se tornar cheio e esse ovo fica ativo. Se reproduz com mais facilidade. E no caso, um mosquito, ele pode transmitir doenças apenas para uma pessoa ou pode infectar mais pessoas? Ele pode ser a fonte de infecção para várias pessoas, né? Se vai determinar a doença, a infecção, aí vai depender do indivíduo, dessa carga de vírus que foi introduzida no indivíduo e do sistema imunológico do indivíduo. Mas esse mosquitinho, essa fêmeazinha, pode transmitir para várias pessoas. E no caso, existe algum bairro em Camaçari que a incidência seja maior? Qual bairro seria esse? Bom, a distribuição está bem espalhada, né? Bem espalhadinha. Então, se colocar tanto da infestação predial do mosquito, como também de casos, se considerar de janeiro até agora, a gente uma concentração de casos em Camaçari de Dentro, uma concentração de casos no Gravatá, Nova Aliança, então no POC e também na Orla. Então, ele não está concentrado, não ficou concentrado em uma única localidade. Ele pulverizou em várias localidades em Camaçari. No caso, Gilmar, você falou sobre essa questão do crescimento populacional. Então, como é que a gente poderia fazer para combater essa questão, já que, como foi colocado, é mais difícil do serviço chegar na velocidade em que aquela área é ocupada? O que é necessário? Existe, por exemplo, alguma forma de combate da própria população que, enfim, ocupa essas áreas de forma irregular? Como é que elas podem estar lidando com esses reservatórios? Existe uma tampa apropriada para esses reservatórios? Explique isso para a gente. O mais importante é que qualquer reservatório que se utilize para armazenar água para consumo humano, que esse reservatório seja vedado. O que a gente observa no nosso trabalho do dia a dia é que a maior parte dos locais que a gente acha com larva de dengue são reservatórios ao nível do solo. Né? São aqueles reservatórios que o pessoal faz os tonéis, né? As bombonas que o pessoal faz. E tem acesso até com facilidade. Isso, que o pessoal faz de reservatório. Porque o pessoal, aqui é um hábito ter reservatório ao nível do solo, porque às vezes a água chega muito fraca. Então o pessoal aproveita e enche logo o reservatório que está mais próximo do solo, porque às vezes a água não chega com força para ir para o reservatório em cima. Então é mais cômodo você armazenar aquela água. E aquela água é que vai sendo utilizada durante todo o dia e normalmente ela não é vedada adequadamente. Porque uma coisa é você ter um reservatório em cima da casa e aquele reservatório fica fechado. Hoje os reservatórios que se compram ele já vem vedado, já vem com a própria tampa específica que faz a vedação. Quando você faz um tonel de reservatório, ele não tem tampa. E aquela água vai sendo utilizada durante todo o dia sem a cobertura ideal. O ideal é que seja vedado com capas ou que você utilize o reservatório superior com a tampa específica. O ideal seria abolir os reservatórios ao nível do solo. Reservatório ao nível do solo, tipo tonel, é o criadouro mais fácil para o mosquito da dengue, né? Sem falar aqueles reservatórios móveis, que são os vasos de planta, pneu no quintal, ralo. Então esses aí são reservatórios também. Mas o reservatório aqui em Camaçari, onde a gente acha mais larva de dengue, são reservatórios ao nível do solo utilizados para consumo humano, que são tonéis e bombonas. Olha só. Ainda temos muitos outros questionamentos e esclarecimentos também para vocês aí de casa, mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O programa Camaçari em Debate está de volta e hoje nós estamos falando sobre o Aedes aegypti e as doenças causadas por esse mosquito. Eu inicio esse bloco, Fátima, pedindo para a senhora esclarecer para a gente, já que o mosquito ele é originário do Egito, essa doença ela é comum em outros países ou apenas no Brasil? Não, em vários países, né? E aí entra toda a África, a Ásia, a Oceania, Europa. Então ele tem no mundo, ele tem uma trajetória em todos os espaços.
né? E principalmente, concentrando principalmente na África, na Ásia e Oceania. Mas afinal, Gilmar, como é que esse mosquito chegou ao Brasil? Existe algum dado, alguma pesquisa que revele isso? Na literatura relata que especula-se que a forma mais eficaz da dispersão do mosquito é através do ovo, por incrível que pareça. Como o ovo do Aedes aegypti, ele é muito resistente no meio ambiente, a fêmea não precisa de água para fazer a sua ovopostura. No transporte marítimo, principalmente, né, através dos navios de carga, a fêmea achava os reservatórios lá, né, tinha um mosquito do Aedes aegypti nos navios. Quando aportava em algum porto, em algum lugar que tivesse a infestação do Aedes aegypti, esses mosquitos eles iam para dentro dos navios e depositavam seus ovos nos reservatórios que encontravam lá. Esses ovos, através dessas viagens marítimas, é levado para os outros continentes. Assim que esses ovos entravam em contato com água, esses mosquitos eclodiam e começavam a colonizar uma nova região. Vale salientar que o Aedes, como foi muito bem falado por Fátima, o Aedes aegypti, ele hoje é encontrado em todos os continentes, né? Principalmente na faixa tropical do mundo, né? Aqui na América do Sul, na África, na Ásia. Porém, já tem relatos que o mosquito já vem se adaptando muito bem em locais de clima temperado, como os Estados Unidos, na Europa, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve o primeiro óbito registrado no Rio Grande do Sul por dengue, que a pessoa contraiu a dengue no Rio Grande do Sul, que é um dos locais mais frios do Brasil, que você não tinha ainda registro de óbito no Rio Grande do Sul. Então isso mostra a diversidade desse mosquito em se adaptar cada vez mais às condições diferentes. E também traz outro dado, que é o aquecimento global. Locais que eram mais frios, ano após ano, vão se tornando mais quentes e ficando mais confortáveis para esse mosquito se reproduzir nesses locais. Falando da evolução do mosquito, também surgiu recentemente, ou não tão recentemente, casos de microcefalia. Fátima, esclarece para a gente o que seria a microcefalia. Bom, microcefalia é uma anomalia, né? Ou pode ser congênita ou não, mas o não crescimento, né, do cérebro. Então, ele tem o perímetro cefálico é inferior daquilo que é esperado para determinada criança. Então, o perímetro cefálico esperado é igual ou superior a 33 centímetros. Mas também é importante a medição tanto do perímetro cefálico como também torácico, porque tem a anatomia da criança. Tem criança que é pequenininha, né, da sua própria estrutura. Mas por isso, na revisão da questão do conceito do que é um caso suspeito de microcefalia, chegou a um consenso de 32 centímetros. Então, igual ou inferior a 32 centímetros é caracterizado como uma microcefalia. Aí, ela tem multicausalidade. E o mosquito pode ser é uma consequência, a microcefalia, que hoje, com esse aumento da microcefalia, está muito associado à presença do Zika vírus, porque isso numa análise. Primeiro, os achados, né, em Pernambuco, das 2 crianças que foram identificadas, RN, com microcefalia isolado, foi isolado o Zika vírus. Na criança, no recém-nascido, que foi a óbito em Fortaleza, que a avaliação da espécime também isolou, né, foi isolado o Zika vírus, e as confirmações do líquido amniótico também encontrado, que confirmou. Então, são poucos casos com isolamento viral, mas tem uma história, um antecedente dessa gestante ter tido, né, ou ter uma oportunidade de uma infecção exantemática, que por não sabermos o que era, mas exantemática, que associa a Zika vírus. Então, hoje o Brasil, em novembro, confirma, faz essa associação causal, mas também com alguma preocupação que tem que pesquisar. Como a microcefalia tem multicausa, né, várias causas, tem o citomegalovírus, toxoplasmose, a rubéola, né, o vírus da rubéola, entre outros, HIV, né, que pode determinar, como também o cigarro, fumo, né, substâncias tóxicas, pode também estar determinando, drogas, pode determinar a microcefalia. Então, mas o Ministério entrou em consenso em relação a definir o que é uma suspeição nesse momento com associação temporal, ou seja, temporariamente, o diagnóstico
tem uma causalidade do Zika vírus. Por conta desse diagnóstico ainda não tão conhecido, foi justamente orientado que a população, as mulheres, principalmente que tivessem interesse em engravidar, evitassem nesse momento a terem filhos. Essa orientação é válida para o nosso município também, não é mesmo, Gilmar? Eu acredito que sim. O mais importante é o combate ao Aedes aegypti, né? Se a única forma de garantir que você não tenha a transmissão do Zika, a transmissão do chikungunya, da dengue e das outras doenças, outras arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, é você não ter o vetor, que é o mosquito. Então, como essas doenças ainda não existe vacina, o mais garantido é a gente não ter a presença do Aedes aegypti. Aí as pessoas podem perguntar, mas eu tomo conta da minha casa, mas o vizinho não toma, e o mosquito não sabe qual é a minha casa e qual é a dele. Então o mosquito vai voar. Então o que é que a gente faz? A gente precisa de uma consciência coletiva. Você precisa primeiro da consciência individual, de cada um cuidar do seu domicílio, da sua propriedade, né? E depois você precisa ter uma consciência coletiva que você está afetando não só a sua casa, mas você está afetando toda a comunidade. Então me parece que essa questão do planejamento familiar, né, é bastante importante. Se o casal é acompanhado do médico, da sua ginecologista que acompanha o casal, puder fazer esse planejamento e tiver condições de adiar, né, até que se tenha mais estudos, até que a gente consiga, os pesquisadores consigam desenvolver outros métodos preventivos, a não ser só o combate ao mosquito, é o ideal, né? Obviamente, mas se o casal não teve essa condição de fazer o planejamento, ou se as mulheres já foram pegas de surpresa com essa questão da microcefalia e já estão grávidas, o ideal é que usem repelente e que façam o acompanhamento intensivo com seu obstetra, não perder as oportunidades de fazer o seu pré-natal para fazer um acompanhamento e ter sua gestação com tranquilidade. Aí, só reforçando, né, para reforçar aí mais ainda, é a questão da abordagem, né, o acolhimento dessa gestante nas unidades, por isso que todas as unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, onde, né, é uma porta de entrada para a gestante, tanto na rede pública, é a abordagem, o acolhimento e a orientação. Aí, por cautela, né, tem essas medidas que estão colocando por precaução, se você puder fazer esse planejamento, é excelente. Mas, se não for possível, o pré-natal é um pré-natal normal, é um pré-natal de rotina. E é importante que as consultas, 7 consultas, ou mais se for necessário, mas sejam cumpridas, como também a questão de todos os exames, que são o protocolo né, do acompanhamento da gestante. Mas no caso, Fátima, quais são as limitações que a microcefalia ela pode estar trazendo para essa criança? Isso é algo que requer mesmo mais cuidado? Exato, que requer porque é irreversível, né? Então, o cuidado vai psicomotor, né? Então, tem problemas do retardamento do desenvolvimento, do crescimento do seu cognitivo e também ele atinge, né, a visão, o auditivo, o aparelho auditivo. Então, ele tem uma série de complicações que é preciso uma equipe multidisciplinar para dar conta, né, de determinadas, né, do que acontece com essa criança, mas ele tem uma gravidade alta por conta de ser irreversível e por conta de comprometer principalmente o desenvolvimento motor e psíquico. Diante dessas limitações, Gilmar, a gente pode dizer que o Zika vírus ele é uma das principais dessas doenças, dessas 3 doenças que a gente citou ou não? Qual a tua opinião? Olha, o interessante nessa história é que quando começou os casos da doença exantemática, a doença exantemática foi aquela coceira que as pessoas começaram a sentir. Era algo simples, isso, né? No início desse ano. Então, primeiro a gente começou a classificar, o Ministério da Saúde classificou como doença exantemática de causa indeterminada. Porque ainda não as pessoas começaram com as manchas vermelhas, com a coceira, e não sabia ainda qual era a causa. Intitulada, né, até como misteriosa. Isso, doença misteriosa. A imprensa usou muito esse termo, da doença misteriosa. Depois que é importante mencionar que o pesquisador que que descobriu que era um vírus que era transmitido pela Aedes aegypti que estava causando essa doença, foi um pesquisador baiano, ali do Instituto de Ciência e Saúde da Universidade Federal da Bahia, que é o professor Gúbio Soares. Então, o professor Gúbio Soares conseguiu isolar e descobriu que era um vírus, que era o Zika vírus, transmitido pela Aedes aegypti. A gente, logo quando descobriu que era um vírus, a gente ficou mais tranquilo, primeiro porque sabia a causa, e segundo porque os sintomas eram muito amenos, né? Era só, normalmente o paciente não sentia febre, o que causa mal-estar mesmo é a febre e a dor, então normalmente as pessoas não sentiam a febre. O incômodo mais era o prurido, que era a coceira e as manchas avermelhadas. Algumas pessoas sentiam algum incômodo, algum tipo de dor, mas muito amena comparada com a chikungunya e comparada com a dengue.
Então a gente achava que era uma doença mais amena, né? E agora começou o surgimento dos casos de microcefalia e já tem essa relação do aumento do número de Zika, dos casos de Zika com o aumento do número de microcefalia. Já se sabe também que o vírus ele tem uma predileção por tecido nervoso. Então já tem muitos indicadores que realmente o vírus que está causando a microcefalia. Então uma doença que começou, como a gente achou, primeiro a gente não sabia que era, depois descobriu o que era, depois a gente achou que era uma doença amena e agora descobriu que é uma doença extremamente perigosa. Ela também, vale lembrar que o aumento dos casos de Zika também ficou relacionado com o aumento de casos de Guillain-Barré. Então isso vem comprovar essa predileção do vírus pelo tecido nervoso, né, do Guillain-Barré, que são aqueles sintomas neurológicos de paralisia que causavam nos adultos. Então, isso vem comprovar que o vírus tem essa predileção por tecido nervoso, né? Então, que começou com uma doença que não se sabia, depois descobriu que era amena, se tornou uma doença extremamente perigosa, né? Então, o que era para ser ameno, o que era para ser de um tratamento fácil, se tornou uma doença extremamente perigosa, né? Principalmente para gestantes e como a gente vem acompanhando aí a evolução dos casos. Existe alguma, no caso, média de qual dessas 3 doenças mais foi notificada no município? Olha, se considerarmos 2015, a mais notificada foi Zika vírus, né? Em torno de 6 mil casos notificados. Dengue foi em torno de 850 e tantos casos, 854 casos notificados. Destes, a gente, por laboratório, diagnóstico de 6 mil casos notificados, 5 foi para Zika vírus, por laboratório. E os demais fechado pela clínica e pelo vínculo epidemiológico. E dengue em torno de 354 casos, né, confirmados. Uhum. E também chikungunya, né, porque teve 450 casos notificados com 15 casos confirmados, concentrando aí em Catu de Abrantes. Principalmente o chikungunya. E lembrando que chikungunya dá uma complicação que é doença crônica, né? E aí é importante o edema, as dores articulares que pode perdurar de 6 meses até 1 ano, essa cronicidade. Olha só. E no caso, diante dessas situações, Gilmar, como é que ficou o trabalho da zoonose, como é que ficou essa questão do controle e do combate ao mosquito? O combate ao mosquito ele é extremamente complicado pelos fatores que a gente já disse, né? A gente tem um fator ambiental, a gente tem um fator climático, a gente tem um fator cultural e um fator social que vem influenciando fortemente determinando a continuidade e a expansão da presença do mosquito em nossa comunidade. O Centro de Controle de Zoonose, através dos agentes de endemias, ele tem um trabalho mais fiscalizador, né? Ou seja, de fiscalizar residências, inspecionar e orientar o morador sobre as condutas adequadas, principalmente do armazenamento de água e descarte de materiais que podem servir para a reprodução do Aedes aegypti. Nesse contexto, né, a gente começou um ano com a força de trabalho e a gente está terminando o ano com a força de trabalho menor, infelizmente. Porque você perde muitas pessoas de licença-prêmio, de férias, de licença maternidade. Então tem uma série de questões administrativas que fazem com que você perda essa força de trabalho. E essa força de trabalho não é reposta na mesma velocidade que você aumenta a população e que a população demanda do serviço. Por isso que, ao invés do agente de controle das endemias ser o protagonista no combate à dengue, quem deve ser é o cidadão. Porque enquanto o mosquito ele se reproduz num período de 7 dias, o agente de endemias ele pode visitar cada casa a cada 2 meses. Então, se a pessoa esperar que o agente de endemias faça aquela tarefa em cada visita, você vai ficar ali com um período de 60 dias onde o mosquito pode se reproduzir. Por isso que o agente de endemias é um ator de orientação. A comunidade ela vai tomar posse dessa orientação e botar em prática no seu dia a dia. É igual a campanha que o governo do estado está fazendo, que o cidadão tire 10 minutos durante uma semana para inspecionar os reservatórios, os vasos de plantas e os ralos da sua casa e a água atrás da geladeira, que é importante também. A gente não se tocava, mas até a água atrás da geladeira o mosquito pode usar também para colocar os ovos, para se reproduzir. Então, o cidadão, a cada vez mais, precisa ser o ator, né, protagonista no combate à dengue e na inspeção do seu domicílio. Porque não pode esperar uma visita da agente de endemias para você fazer o saneamento da sua casa. Porque cada vez mais nossa população, principalmente Camaçari,
né? Me parece que Camaçari no último período cresceu, teve um aumento de 20%. É tanto que a gente olha os dados do IBGE de 2010, você tinha uma população de 242 mil, hoje tem uma população estimada de mais de 280 mil pessoas. Né? Então o crescimento é muito maior do que o que a gente pode ofertar para essa comunidade. Então daqui que a gente acompanha, tem muitas casas que deixarão de ser visitadas. Por isso que todo mundo tem que obter essa informação e virar o ator responsável pela inspeção do seu próprio imóvel. Então, vamos assumir essa responsabilidade de combate ao mosquito. Agora nós vamos para um breve intervalo, ainda temos muitos outros questionamentos interessantes e você de casa não pode perder o último bloco. Voltamos já. O Camaçari em Debate está de volta e agora no último bloco. Hoje nós estamos falando sobre o Aedes aegypti e as doenças causadas por esse mosquito. E como convidados nós temos Fátima Guirra, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, e também o veterinário Gilmar Cerqueira, que é coordenador do Centro de Controle de Zoonose do nosso município. A gente falou muito sobre a questão dos perigos dessas 3 doenças, das consequências também, principalmente da microcefalia. Agora também existe uma coisa que é interessante a gente alertar a população, que é quanto à automedicação. Muita gente tem esse costume de, por já ter tido algum colega que teve a doença, acaba pegando esse remédio, tomando também, e esse caso também acaba não sendo notificado à própria vigilância de saúde, não é mesmo, Fátima? Exato, Tamara. A gente tem uma preocupação muito grande essa questão da automedicação. Nós estamos falando de doenças que são muito semelhantes. A manifestação clínica são muito próximas, né? Febre, dor de cabeça, dores musculares, artralgia, mais ou menos. A dor abdominal é muito importante para a dengue, né, para a gravidade da dengue. Então, eu chamo a atenção. Dor abdominal intensa já é um alerta para a dengue. Vômito intenso, hemorragia. Então, são sinais que tem um alerta de grave. E aí, o que é que a população faz? Algumas pessoas estão fazendo, automedicando. Não deve, porque pode confundir, mascarar a questão clínica. E aí é importante, para saber se o indivíduo teve dengue ou chikungunya ou zika vírus, a clínica é importante, mas também, em algumas situações, merece a sorologia. E aí é importante essa coleta de sangue em tempo oportuno. Então, e aí levo, né, a ressaltar, a automedicação prejudica tudo isso. Então, é importante que a população busque o serviço de saúde, porque no serviço de saúde, além de dar assistência, vai também notificar o caso. E esse registro de caso suspeito é que vai, né, desenvolver ou deflagrar várias ações, principalmente voltada para controle vetorial e educação em saúde. Quanto à infestação predial, já se falou muito da questão dos reservatórios de água. E no caso das borracharias do município, Gilmar, que a gente vê muitos pneus expostos na frente desses estabelecimentos, é muito comum se encontrar também focos do mosquito? É muito comum. Borracharias, elas são tratadas como pontos estratégicos. Dentro do programa de controle do Aedes aegypti, a gente tem locais específicos que a gente classifica como pontos estratégicos. São as borracharias, ferro velho, cooperativas de materiais recicláveis. Então, enquanto um domicílio normal, o normal é que receba uma visita do agente de endemias a cada 60 dias, nesses pontos estratégicos, que são as borracharias, ferro velho e cooperativas de reciclagem, a visitação é feita a cada 30 dias. Então, porque nesses locais propicia-se muitos ambientes adequados para a reprodução do Aedes aegypti. Então, é muito importante que principalmente as borracharias tenham um cuidado na estocagem nesses pneus que são descartados, né? Ou seja, existem hoje no município 2 órgãos que são responsáveis pela essa fiscalização. O primeiro que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que fiscaliza o uso do solo. Então, se as borracharias estiverem fazendo o descarte adequado, eles podem ser notificados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E a outro órgão é a Limpec, a limpeza pública, que ela pode, assim que a borracharia estiver com seu estoque cheio, ela pode acionar a Limpec para fazer o recolhimento desse excedente. O ideal é que
a própria borracharia se comercializa pneus, que o próprio fabricante tem uma política de retorno desses pneus para ser reutilizado. Então o ideal, até o meio ambiente até agradece, é que esses pneus sejam recauchutados, eles sejam reutilizados por uma questão ambiental, de responsabilidade ambiental. Se esses pneus não têm mais condição de ser reutilizados, que eles devem ser estocados num local coberto, que não possibilite eles receber água de chuva, porque o mosquito da Aedes aegypti, ele vai colocar os ovos no pneu. Mas se aquele pneu não estiver em contato com a água de chuva, aqueles ovos eles nunca vão ficar ativos e nunca vão eclodir. Então o ideal é que esses pneus não fiquem armazenados em um ambiente aberto, ao ar livre. E que assim que essa borracharia chegue no seu limite de estocagem, notifique imediatamente a Limpec para fazer o recolhimento e o descarte adequado desses pneus. E hoje já existe também trabalhos lindos de artesanato, né, com reaproveitamento desses pneus. É interessante valorizar também, né, que é uma forma de fazer a sustentabilidade e também cuidar da questão da saúde, não é mesmo? E também econômica, né, também ajuda na questão da economia. Então, meio ambiente, economia, questão social. Agora, Fátima, quem insiste, por exemplo, em não manter esse ambiente limpo, como, por exemplo, a própria borracharia que a gente acabou de citar, se o agente ele chega lá e notifica o proprietário de que ali tem foco do mosquito, ele volta dentro de um mês, não é que o período é menor em relação à casa, à moradia, e ele encontra novamente, isso se repete, existe algum tipo de multa, esse sujeito, o que acontece com esse tipo de pessoa? Não tem multa, né, penalidade para esse cidadão ou cidadã, mas tem um trabalho de persistência e articulação com os órgãos para insistir nessa atividade que é adentrar esse imóvel. E aí precisa realmente rever o Código Sanitário, rever as leis, né, que realmente regulamente respalde, né, não só o campo da vigilância em saúde como um todo, mas também a Defesa Civil e outros órgãos, porque realmente é um risco alto a situação hoje encontrada em Camaçari em relação aos imóveis fechados, que representa mais de 35%, né, por aí, né, Gilmar? De imóveis fechados. Isso é muito grave. As piscinas abandonadas, né, os tanques de construção também abandonados. E aí é muito sério e complicado e compromete não só ele, mas também uma coletividade. Então é preciso que a gente também acelere essa questão de buscar, né, essas alternativas, essas definições legais, um marco legal para dar conta de fazer, né, desse trabalho que tem que ser completo, intenso, que não é só de uma pessoa, é da coletividade. Estamos pensando na coletividade e o único vilão é o Aedes aegypti. Já fica a sugestão para o próprio Legislativo Municipal. Perfeito. Se você me permite, Fátima, um complemento. Permito. No município de Camaçari existe um Comitê Intersetorial de Prevenção do Aedes aegypti e de Prevenção de Arbovirose. Esse comitê é formado por diversos setores, diversas secretarias e por agentes sociais. Do movimento social, tem gente tem gente da igreja evangélica, católicos, tem gente de religião de matriz africana, tem gente do Hospital Geral, tem Defesa Civil. Então é um comitê formado por diversos órgãos, secretarias e movimento social. Na última reunião do Comitê Intersetorial de Prevenção do Aedes aegypti, de combate ao Aedes aegypti, um dos encaminhamentos foi a sugestão ao Legislativo de criação de uma legislação que permita que essas pessoas comecem a ser multadas ou ser acionadas judicialmente em caso na reincidência de hábitos ou comportamentos que ajudem na proliferação do Aedes aegypti ou que não permitam a entrada do agente de combate a endemias. Então o comitê já fez esse encaminhamento para criar uma legislação municipal nesse sentido. Mas enquanto não tem essa legislação, o que eu recomendo que as pessoas façam, se o cidadão ou cidadã se depara com a situação de grave desrespeito ao meio ambiente e de uma situação que põe em risco a comunidade, com fatores que permitam a proliferação da Aedes aegypti, eu recomendo que denuncie ao Ministério Público Ambiental, porque, por exemplo, descarte de pneu, descarte de lixo inadequado é um crime ambiental, não deixa de ser, ou que faça essa denúncia à ouvidoria do município ou ao próprio Centro de Controle de Zoonoses. Então, hoje, a denúncia e a apuração também é uma arma importante para a gente conseguir fazer frente a essas pessoas ou que têm hábitos ruins, né,
que favorecem a perpetuação da Aedes aegypti ou que não permitem a entrada do agente de combate a endemias para inspecionar esses locais. Ainda é muito comum essa resistência dos moradores? Como Fátima disse, hoje a gente tem um índice de pendência. O índice de pendência são as casas que a gente não consegue entrar, ou porque estão fechadas ou porque o morador se nega. Hoje o nosso índice de pendência ele chega em torno de 35% aqui em Camaçari, que é de imóvel fechado ou de imóvel que o morador se nega a entrada do agente de endemias. Naquele momento diz que está ocupado, que não pode, e o agente de endemias está ali para fazer uma inspeção para ajudar a própria comunidade, né? Já chegou ao ponto do a gente precisar invadir alguma dessas casas aqui no município? Por exemplo, uma piscina abandonada em alguma casa? Já em parceria, aí eu estou falando depoimentos, né, de profissional, em parceria com um vizinho, né? Não de invasão, mas de convencimento, né? E aí também há algumas lideranças locais, então a ajuda de todos, né? Inclusive da igreja, tá? Mas isso é depoimento, mas acredito que tenha mais algumas outras situações que realmente precisou, né, de invadir mesmo, não invasão, mas de conseguir, né, entrar no imóvel, mas forçando um pouco a barra. Entendi. E existe algum remédio, Gilmar, algum remédio caseiro, por exemplo, que os moradores eles possam estar usando que se compare ao pó utilizado pelos agentes, ao produto que os agentes usam ou não? Água sanitária. A água sanitária é extremamente eficaz contra a larva de Aedes aegypti, né? Mas ela não pode ser usada em reservatório que é destinado ao consumo humano. Então, se você tem reservatórios como ralo, como vasos de planta, vasos de planta é melhor você colocar terra. Mas algum reservatório, como uma piscina ou algum vaso que não seja destinado ao consumo humano, você pode lavar com água sanitária. O importante também, como eu falei anteriormente, a fêmea do Aedes aegypti ela não precisa da água para colocar os ovos, ela põe os ovos na parede do recipiente. Então toda vez que for lavar esse recipiente, que passe a escova nas bordas também, nas paredes, para que se tiver ovo aderido ali, ele caia na água e entre em contato com a água sanitária e esse ovo acabe não ficando mais ativo. Quanto ao comportamento da população, doutora Fátima, a senhora atribui também essa questão da infestação à má conscientização dessas pessoas, reforçando essa ideia de que cabe à própria população ser ator, como o Gilmar falou, ser protagonista desse combate? A gente tem um processo assim, educacional e cultural que é muito complicado, né? E delicado, até por conta do nosso hábito, né, anteriormente era fazer pelo outro e não fazer com o outro, né, junto. E aí isso dificulta, porque dentro do processo educacional esse tema não foi incluído, né, não foi muito trabalhado. E também a população, a lentidão da população, porque assim, por mais que tenha educação em saúde nesse momento, ainda é pouco. Então tem que ser uma ferramenta contínua, sistemática. E aí envolvendo envolvendo a educação, né, a Secretaria de Educação dentro desse processo e todos os outros formadores de opinião para estar junto nessa questão porque mudar de comportamento é complicadíssimo, né? Geralmente nós temos um individualismo muito grande, né? Em mim não acontece nada, né? Acontece no outro, mas eu não tenho possibilidade de ter isso. E, na verdade, não. E para a microcefalia, está deixando isso claro. É um problema de todos nós, de todas as faixas etárias, de todas as etnias, de todas as raças. Então, o problema é geral. Todos nós estamos vulneráveis a determinado agravo, a determinada doença, e principalmente dengue, chikungunya e zika vírus. Por isso que educação em saúde e educação permanente constantemente em todas as áreas. Bom, muito bem. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a Fátima, a Gilmar pela presença aqui, a própria Secretaria de Saúde que permitiu, né, essa presença de vocês hoje no nosso programa. Acredito que tenha sido muito esclarecedor para você, telespectador. E eu deixo um minuto de considerações finais. Sintam-se à vontade para deixar um alerta, um recado ao nosso telespectador, aos moradores de Camaçari. Gilmar, por favor. Bom, tem duas coisas em relação ao mosquito que é importante a gente saber. O mosquito tem duas características. A primeira é que é endofilia. Essa característica está relacionada ao hábito do mosquito de preferir ficar dentro da casa da pessoa, né? Ele é caseiro. Ele é caseiro, justamente.
por exemplo, se a gente for comparar com o mosquito transmissor da leishmaniose, ele tem um hábito peridomiciliar, ele gosta de ficar no quintal. O leishmaniose é o calazar, que também é transmitida por um mosquito que tem na nossa região. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele tem esse hábito, que a gente chama de endofilia, que é ficar no domicílio. O segundo hábito do mosquito é antropofilia, que é preferir o sangue das pessoas. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele poderia usar o sangue de cachorro, usar o sangue de cavalos, de animais, de galinha, mas ele prefere o das pessoas. Então esses dois hábitos do mosquito, de ficar dentro do domicílio e preferir o sangue das pessoas, também é muito importante na difusão da doença. Porque toda vez que ele pica uma pessoa que não consegue fazer o repasse sanguíneo completo, que seja, ele consegue se alimentar completamente, ele vai picando outras pessoas até conseguir se alimentar completamente. Então esses dois hábitos de endofilia e antropofilia do mosquito, ele favorece muito a dispersão da doença, porque ele sempre dentro daquele domicílio vai picando toda a família e sempre distribuindo a doença entre as pessoas. Então, as pessoas perguntam muito, cadê o fumacê, o caminhão fumacê que nunca mais passou na nossa rua? Aquele caminhão fumacê, em função desse comportamento do mosquito de ficar dentro do domicílio, ele tem uma eficácia muito baixa. Porque o caminhão passa lá na rua e o mosquito está escondido lá dentro da casa. Normalmente o mosquito não entra em contato com aquele inseticida. Então a eficácia é muito baixa. Então se a gente não mudar o comportamento e não eliminar os reservatórios, os criadouros dentro do nosso domicílio, onde o mosquito possa se reproduzir, não tem inseticida nenhum, vai dar jeito. Ok. Fátima, por favor. Eu vou fazer dois pedidos, né? Um pedido para nós, né, cidadão, cidadã, em relação ao cuidado, né, nosso lar, né? Limpeza do nosso lar e o nosso corpo também. Então, evitar fazer automedicação. E também para nós, profissionais de saúde, na oportunidade que a gente teve de atender um caso suspeito ou de dengue, chikungunya ou zika vírus, garantir assistência e notificar, fazer o registro dessa suspeição, porque a ação depende dessa ação, dessa atividade. Então, são dois pedidos leves e que a gente pode, né, eu também estou me incluindo, né? Então, vou fazer, né, a questão de evitar a automedicação e cuidar do meu ambiente de trabalho e também para nós profissionais de saúde, na oportunidade do atendimento, a gente, além da garantir assistência, o registro dos casos suspeitos dessas 3 doenças e de todas as doenças infecto-contagiosas. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. O programa está de portas abertas. O ano, enfim, 2016 vem começando e com certeza vão ter muitos assuntos interessantes para a gente estar debatendo com a população. E você de casa também, espero que tenha gostado. Não deixem de mandar sugestões e até mesmo críticas para o nosso e-mail que está passando aí na sua telinha. Hoje o programa Camaçari em Debate buscou trazer informações sobre o Aedes aegypti, responsável por diversas doenças como a dengue, o zika vírus e o chikungunya. Até a próxima edição.